Bom, então agora eu vou passar a palavra para a professora Natália Dutra, vai falar sobre jurisprudência internacional. Natália é formada em Direito pela FGV Direito de São Paulo, mestre em Direito Europeu e Direito Internacional dos Direitos Humanos pela Universidade de Leiden, na Holanda, pesquisadora no Earth Rights Advocacy da Universidade de Nova York, onde trabalha principalmente com temas ligados à implementação do direito ao meio ambiente saudável e litigância climática corporativa. Natália, você tem a palavra. Muito obrigado pelo seu tempo e por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Vinícius. Muito obrigada a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Reitero as palavras da Joana. Admiro muito o trabalho do Ministério Público e admiro muito também o trabalho da Joana, do professor César. Então, é uma honra para mim estar aqui compartilhando um pouco com vocês. Eu vou só compartilhar minha tela. Tá ótimo. Então, enfim, como eu estava falando antes, é um prazer imenso estar aqui com vocês, poder discutir um pouco mais sobre essas tendências e oportunidades dentro do campo de litigância climática. E como o Vinícius comentou, eu sou a Natália, eu trabalho junto com o professor César no Earth Rights Advocacy da NYU, que é um núcleo de pesquisa e advocacy que fica dentro do Departamento de Direitos Humanos e Justiça Global da Faculdade de Direito da NYU. Para hoje, eu pensei da gente conversar especificamente sobre dois casos que já foram mencionados tanto pelo César quanto pela Joana, que são os casos Neubauer e o caso Millie Defensi, porque são dois casos que trazem muitas lições que podem ser replicadas no nosso contexto brasileiro. Então, eu vou trazer detalhes sobre eles, tentar traçar alguns paralelos para que a gente consiga aplicar essas experiências globais no Brasil, e vou, por fim, compartilhar alguns materiais que eu acho que são úteis aí para reforçar cada vez mais essa atuação, não só do Ministério Público, mas também de diversos atores que já têm uma capacitação forte em litigância ambiental e climática no Brasil. Então, só recapitulando, a gente veio de uma conversa sobre litigância climática baseada em direitos humanos, onde o César traçou um paralelo sobre também quais são as áreas que a gente pode se aprofundar mais, como surgiu isso, como foi esse Rights Turn in Climate Litigation. A gente veio depois por uma apresentação maravilhosa da Joana, em que ela conseguiu expor todas as tendências da litigância climática ao redor do mundo. E agora a gente vem para um momento de casos específicos. E, bom, por que discutir esses dois casos, né? O que os destaca, por que eles são relevantes? O caso Neubauer é um caso que vai focar muito na questão da justiça intergeracional. Então, quais são os direitos de gerações futuras e o que isso vai dizer sobre a questão da crise climática? O caso Millie Defensi, por sua vez, vai trazer um foco na responsabilização corporativa. E a gente sabe, como a Joana bem mencionou, enfim, o Brasil é um país já com um grande volume de casos de litigância ambiental, de litigância climática, mas nós achamos que esse papel pode ser aí cada vez mais expandido. E essas são duas áreas em que o nosso direito tem mecanismos que seriam muito fortes para a promoção de casos nesses dois temas. Então, agora, dando um passo para trás e explicando um pouco mais em detalhes sobre o contexto desses casos, né, para que a gente consiga entender quais são as particularidades de cada um e como eles conseguem ser transpostos, em alguma medida, para a realidade brasileira, eu queria começar com o caso Neubauer. O caso Neubauer é um caso que foi proposto na Alemanha, justamente por jovens e ONGs, contra o governo alemão. Mais especificamente, os autores argumentavam que a Lei de Proteção Climática da Alemanha violava os seus direitos constitucionais. Então, quais direitos a gente está falando aqui? Eles argumentavam que essa Lei de Proteção Climática violava o direito à dignidade humana, violava o direito à vida, à integridade física, à liberdade de ocupação e à propriedade. Uma vez que essa Lei de Proteção Climática alemã não adotava metas adequadas para a redução de emissões de gases de efeito estufa até 2030, não estabelecia planos suficientes para manter as emissões tão baixas quanto possível e permitia ainda a transferência de alocação de emissões de gases de efeito estufa para países vizinhos. Ao receber essa demanda,
em 2020, esses argumentos foram cada vez mais mobilizados pelos autores, né? A gente vê nessa foto, por exemplo, diversos protestos aconteceram ao decorrer desse processo, o que também é um fator a ser considerado, né, em termos de sucesso dessas ações climáticas, o que nós temos que pensar em termos de advocacy ao longo do processo. Mas, enfim, em 2021, a Corte declarou que as disposições contestadas nessa lei alemã de proteção climática eram incompatíveis de fato com as provisões da Constituição alemã, justamente por elas não articularem metas de redução de emissão para além de 2030 e, principalmente, por elas não protegerem suficientemente as gerações mais jovens de serem submetidas a restrições desproporcionalmente severas de comportamento, a fim de limitar o aquecimento global. Então, qual a relevância desse caso em termos de principais conclusões e de impactos que a gente consegue extrair dele? Primeiro, o fato de que é uma litigância climática baseada em direitos. Como eu mencionei, eles articularam o direito à dignidade humana, à vida, à integridade física, à liberdade, à ocupação, propriedade. Então, claramente, vem ganhando cada vez mais força litigância climática baseada em direitos. Em segundo lugar, esse reconhecimento da insuficiência de medidas de redução de emissões na Alemanha. Foi o primeiro caso em que uma corte abertamente declarou essa insuficiência e tentou ali trazer alguns parâmetros de critérios que deveriam ser adotados. E, em terceiro lugar, justamente a proteção desses direitos de gerações futuras. O Tribunal Constitucional Alemão ele foi pioneiro no sentido de mostrar, primeiro, que essa ameaça de dano ao autor ela era suficientemente imediata para permitir que ele fosse processado, e também o fato de o dano se tornar uma questão irreversível pela ação atual geraria um ônus e uma preocupação imediata em relação aos direitos de gerações futuras. Então, a gente consegue observar bem como o peso dessa questão de justiça intergeracional foi articulado no caso Neubauer. E, em segundo lugar, a gente tem o caso Milly Defensie, que, como eu disse, é um caso bastante paradigmático, justamente por ter sido o primeiro em termos de responsabilização corporativa por danos climáticos. E sobre o caso Milly Defensie em específico, ele foi articulado justamente por um grupo de ONGs e cidadãos holandeses preocupados com questões climáticas contra a Shell, uma das maiores, enfim, petroleiras do mundo, e foi ajuizado na Holanda, na Corte Distrital de Haia, em 2019. A decisão final não, desculpa, porque ainda está em sede de apelação e tudo mais, mas a decisão que a gente vai discutir hoje foi proferida em 2021. E esse caso é justamente uma apresentação de uma queixa contra a Shell na Holanda, justamente por argumentar que as contribuições da Shell para as mudanças climáticas vão violar o dever de cuidado previsto na lei holandesa e em diversas obrigações internacionais de direitos humanos. Então, de novo, a gente vê essa relevância de uma litigância climática baseada em direitos. Os autores desse caso argumentaram justamente que essas emissões seriam atos ilegais, que a Shell deveria reduzir essas emissões em pelo menos 45% em relação aos níveis de 2019, o mais tardar até 2030, que essa redução deveria ser alcançada de acordo com a meta de temperatura global prevista no Acordo de Paris, e também conforme a melhor ciência disponível sobre mudanças climáticas, que esse deveria ser um critério internalizado na tomada de decisões da empresa, e que o longo conhecimento sobre a crise climática, o fato da Shell ter promovido declarações enganosas e ações inadequadas em relação a mudanças climáticas, também constituiria uma negligência que coloca em risco a vida dos cidadãos holandeses. Então, nesse sentido, em termos de direitos que foram articulados, é muito interessante a gente reparar no fato de que esse dever de cuidado deveria ser lido
de acordo com os argumentos trazidos pelos autores, deveria ser lido de acordo com a legislação internacional de direitos humanos e deveria articular também, por exemplo, o direito à vida, o direito ao respeito pela vida privada, que é uma disposição prevista na Convenção Europeia de Direitos Humanos, as disposições paralelas do ICCPR. E também um fator muito relevante nesse caso é o fato dos autores terem articulado as próprias declarações feitas pela Shell, dos compromissos climáticos que ela havia supostamente adotado, mas que não estava em compliance diretamente. Além, claro, dos princípios do Pacto Global da ONU, que foram trazidos também na fala do César, as diretrizes da OCDE para empresas multinacionais também foi um mecanismo de soft law que foi articulado dentro desse caso. Então, em resumo, a gente vê dois casos aqui que são baseados em direitos, um, claro, focando mais na questão intergeracional, o outro focando na questão de responsabilização corporativa, mas também cada um com as suas particularidades, no sentido de essa articulação do uso de ciência como guia para a tomada de decisão. Em ambos os casos, o reforço da aplicabilidade do Acordo de Paris, de acordos internacionais que foram adotados, que deveriam ser levados em consideração no contexto doméstico, que são fatores que a gente também já vê em crescente movimento no contexto brasileiro, a exemplo da fala da Joana também sobre o caso do Fundo Clima. Então, esse era um panorama que eu queria trazer sobre esses dois casos em específico, para que a gente tivesse um pano de fundo comum ao discuti-los. E o César comentou, e acho que a Vivian também compartilhou aqui no chat, mas a gente tem no CLX Toolkit, que é o nosso site no qual a gente analisa vários casos de litigância climática, que é um trabalho muito também que leva em consideração todo o trabalho imenso feito pela LSE, pelo Sabin Center. Nós analisamos também quais são as estratégias utilizadas em cada caso. Então, é interessante notar que tanto em Milieu Defense quanto em Norbaua, tanto as vinculações, os dois autores usaram essa questão de obrigações climáticas e direitos humanos, tanto adotada por países, tanto que deveriam ser seguidas por empresas, a legislação climática e ambiental internacional. Eles também reforçam a necessidade de responsabilização, seja no caso Neubauer do país, da Alemanha, no caso Milieu Defense da empresa, da Shell, pela sua parcela justa de emissões, e quando a gente fala parcela justa de emissões, a gente está falando justamente desse argumento de que países e empresas são responsáveis por uma certa quantidade de emissões de gases de efeito estufa consistentes com uma métrica de justiça, que também é uma discussão ligada ao Acordo de Paris e tudo mais. Então, essa também é uma estratégia comumente utilizada pelos dois casos. A necessidade de obrigação de cooperação internacional, a utilização de um orçamento de carbono que foi utilizada em ambos os casos para discutir as emissões e o que seria essa parcela justa. Também enfatizaram a urgência de que nós temos que tomar medidas climáticas agora, considerando os efeitos permanentes e agravantes de mudanças climáticas. Então, isso é especialmente presente nos dois casos, mas no Neubau é muito presente com a questão de reforço dos direitos de gerações futuras. E, adicionalmente, o caso Milieu Defense, nós percebemos que tem algumas estratégias peculiares dele que ajudaram no bom segmento do caso, que é justamente pensar, né, bom, qual jurisdição eu vou propor esse caso? No caso, a Shell é uma empresa holandesa. A Holanda tem o caso Urgenda, que é um caso muito favorável, então já é uma jurisdição mais favorável a esse tipo de demanda. E também articulou outras estratégias, como fornecimento de uma definição inclusiva de emissão de gases de efeito estufa, pelo qual a empresa seria responsável, e o uso de direitos humanos como uma orientação interpretativa em relação às empresas que não têm obrigações diretamente positivas com relação aos direitos humanos, mas esse argumento foi adotado também pela Corte.
E aqui a gente vai caminhando justamente para uma tentativa de aproximação, de trazer as lições aprendidas nesses casos para a realidade brasileira, né? Tanto César quanto Joana mencionaram a necessidade que a gente tem de cada vez mais litigar contra empresas, tendo empresas no polo passivo, justamente porque tem diversas práticas que são peculiares das atividades corporativas e que a gente consegue, já tem exemplos bem-sucedidos, como o caso da Milieu Defensi, de endereçar esses pontos, mas eu acho que é muito interessante a gente também pensar em questões que são comuns, tanto tendo o Estado quanto empresas como polo passivo. E o caso Neubauer trouxe muito à luz essa questão da incorporação do argumento de danos gerados às gerações futuras. Então, acho que esse é um argumento que apenas reforça qualquer caso que que venha a ser proposto no contexto de litigância climática no Brasil. Inclusive porque já é um conceito bem sedimentado no nosso ordenamento jurídico. O artigo 225 já prevê, né, a questão de preservar o meio ambiente para presentes e futuras gerações. A gente também tem na DPF 748, que era de relatoria da ministra Rosa Weber, uma previsão de que, eu vou até ler a citação direta, mas que para o artigo 225, a consagrar que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, visa é essencial a sadia de qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações, que é um caso que discutia uma resolução do CONAMA. Então, eu acho que esse é um argumento que vai ganhando cada vez mais força. E no caso específico de responsabilização corporativa, a gente tem já os ensinamentos, por exemplo, de diversos casos, não diversos casos, mencionou cerca de 25% ainda dos casos de litigância climática, não lembro o número exato agora, são contra empresas, então ainda é uma minoria de casos, mas pessoas como a Joana já vem fazendo um trabalho incrível de catalogação dos tipos de casos de litigância corporativa que vêm sendo propostos e que podem ser replicados, e eu tirei, inclusive, essas categorias do relatório da LSI de 2023, que vão citar casos retrospectivos de poluidor pagador, casos de estrutura corporativa prospectiva, casos de perdas e danos, que também foi muito trabalhado pelo César e é uma área que nós, dentro da NYU, estamos cada vez mais trabalhando. Mas, enfim, também tem esses casos de impactos financeiros, de lavagem climática, de direitos, envolvendo também direitos do consumidor, casos de desinformação. E aí, acho que já vale a pena também caminhar para explicar um pouco também qual é a atualização que nós temos dentro da NYU em relação a casos de litigância corporativa. O César vai brincar, se ele estivesse aqui, ele brincaria que esse é o momento da propaganda, mas não é uma propaganda, é só compartilhando algumas práticas que a gente tem. Nós temos uma parceria junto com o Instituto Crime e Sociedade, justamente para um projeto para tentar cada vez mais levar para o centro do debate essa questão da litigância climática corporativa. E junto com o Caio Borges, do Ix, uma coisa que a gente tem batido muito na tecla é, por exemplo, a possibilidade de você discutir o dever jurídico de informar riscos climáticos de empresas no contexto da CVM, que é um tipo de litígio que já vem crescendo muito ao redor do mundo e que a gente pode ter cada vez mais aqui no Brasil. A exemplo disso tem o caso da Conectas e do BNDES, diversos mecanismos que a gente pode movimentar dentro do contexto da lei societária, da lei de mercado de capitais, da regulação e da comissão de valores mobiliários, que pode justamente articular esse dever jurídico de informar riscos climáticos, por exemplo. Tem também esses casos de poluidor pagador, de perdas e danos, que tem uma arena fértil, eu diria, para crescer no Brasil. E aí aqui vocês conseguem ver, enfim, alguns materiais disponíveis. Esse é o CLX Toolkit. Nele a gente tem o que a gente chama de casebook, que são nada mais que um livro dos casos, tem um mapa, vocês conseguem filtrar por país, estratégias, tipos de autores, tipos de entidades que estão no polo passivo, e aí tem uma análise mais aprofundada de como essas estratégias foram articuladas, números pertinentes,
E, enfim, a gente espera que seja um material útil para atores como as pessoas que atuam no Ministério Público consigam articular dentro dos seus casos e consigam pensar em estratégias e implementá-las. E é lógico, outros materiais que não poderiam deixar de ser mencionados, a base de dados da LSI, a base de dados do Sabin Center, que são muito inspiradoras para o nosso trabalho, a base de dados do Juma, PUC-Rio, e também tem esse manual de litigância climática que foi feito justamente pela Abrampa, que nós tivemos a honra de poder colaborar em alguma medida, e que, enfim, é um material bastante didático e que pode auxiliar na proposição de ações. É isso, queria agradecer, me coloco à disposição também para qualquer questão que possa surgir agora ou depois. E justamente na NYU a gente tem esse papel, o César sempre fala que nós somos agentes polinizadores, no sentido de a gente tem esse pé na pesquisa, mas também tem um pé muito forte em advocacy, então estamos à disposição do Ministério Público, da Abrampa, para colocá-los em contato, seja com cientistas, com diversos outros operadores interdisciplinares que podem auxiliar na proposição de ações climáticas para que o Brasil continue sendo e seja cada vez mais um exemplo dentro dessa área ao redor do mundo. É isso, muito obrigada, pessoal. E eu acho que a gente tem exemplos concretos no Brasil para pensar uma ação desse tipo, né? Enfim, a gente teve o que aconteceu no início do ano em São Sebastião, tivemos também as chuvas de Recife. Então, assim, exemplos não faltam sobre falta de planejamento urbano e essa intensificação de vulnerabilidades, de matrizes de vulnerabilidades. Então, inclusive na FGV, eu ainda mantenho um pezinho na FGV, porque a boa filha casa torna, mas a gente tem um grupo de pesquisa justamente sobre ciclos de desastres e questões climáticas, que é conduzido pela professora Maria Cecília Asperti, em que a gente estuda questões de acesso à justiça, ciclo de desastres e quais seriam possíveis protocolos mesmo, que o Poder Judiciário poderia seguir dentro dessa dinâmica. Então, é um material que eu sei que eles vão divulgar também em novembro, e pensando ainda nessa questão da adaptação que a Joana trouxe, né, que ainda é muito negligenciada, pensar também em como dar protagonismo para essas populações que estão em situação de vulnerabilidade e que estão às margens ali até do poder de tomada de decisão, em como o Ministério Público poderia criar talvez canais de ouvidoria, mecanismos de assegurar mesmo essa participação ao longo desse processo. Sobre o mercado imobiliário em específico, eu não tenho nenhuma informação. Tenho algumas fontes mais relacionadas até à questão de cadeia de supply chain, de fornecimento e tudo mais, e sobre regras de devida diligência e de dever de disclosure, mas de mercado imobiliário não tenho tanto. Mas eu gostaria de destacar algumas regiões e jurisdições que estão um pouco mais avançadas. Como a Joana falou, a União Europeia tem bastante regra mais avançada sobre essas diretrizes para auxiliar empresas e instituições financeiras na divulgação de riscos relacionados à mudança do clima. E tem alguns outros países como Canadá, Austrália também, o Reino Unido, que a Joana já mencionou, que também tem essas diretrizes mais claras. E no campo brasileiro, eu compartilhei um artigo aqui que saiu no guia da Conectas. E o capítulo 19 dele é justamente um artigo escrito pela professora Viviane Miller e pelo Caio Borges. E eles mencionam alguns mecanismos da lei societária, da lei de mercado de capitais, da regulação da CVM, que podem ser um caminho para essa obrigação de dever de informar riscos climáticos. Então, talvez ajude. Inclusive, eu estava em uma mesa de debates na FGV com o professor Carlos Portugal Gouveia, da USP, e ele é diretor do ID Global, né? E eles estão fazendo um trabalho junto com a PIB, com a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, justamente sobre o mercado de carbono, porque um problema que está acontecendo, além de corrupção e tudo mais,
falta o respeito à consulta prévia livre e informada às comunidades indígenas, por exemplo, ou a comunidades quilombolas, ribeirinhas, e todas essas comunidades que, né, são as maiores protetoras, por exemplo, das florestas, e que estão ali, tem projetos de mercado de carbono acontecendo altamente relacionados aos seus territórios, e eles sequer estão sendo consultados, sequer estão sendo envolvidos nesse processo. Então, nesse sentido, eu acho que é uma porta de entrada muito necessária do Ministério Público. Eu sei também da atuação de uma defensora, salvo engano, eu não lembro o nome dela, acho que é a Andrea Barreto, não me lembro agora, mas que já está atuando em questões relacionadas ao mercado de carbono também. Então, acho que tem exatamente isso, Vivian, exatamente esse caso que eu estava pensando. E aí eu acho que tem muitas portas de entrada, seja via Ministério Público, uma parceria Ministério Público-Defensoria em alguma medida, enfim, para prestar uma assistência a essas comunidades que são altamente impactadas pelo mercado de carbono, que não estão sendo tendo ali seu protagonismo respeitado nesse processo, e para, enfim, que a gente consiga mitigar corrupções, greenwashing, que com certeza vai vir à tona no contexto brasileiro, tendo em vista o mercado de carbono.